Meu irmão sempre foi o tipo de pessoa que sonhava alto demais, enquanto a maioria da nossa família trabalhava para pagar contas e sobreviver. Ele falava de construir um negócio próprio, de deixar um legado, de mudar o mundo. A gente ria. Eu ria, achava bonito, mas inalcançável. E no fundo, tinha medo que ele quebrasse a cara. Mas a vida tem um jeito cruel, e às vezes necessário, de virar tudo de cabeça para baixo. Ele morreu, de repente. Um infarto, com 37 anos, no meio do expediente, sem aviso, sem despedida. Foi como se arrancassem o chão debaixo dos meus pés. E no meio da dor, da papelada, do funeral, veio a bomba. Ele deixou dívidas. Naquela semana, minha mãe tremia ao abrir o armário. Meu pai evitava olhar nos olhos de qualquer um. E eu apenas tentava respirar. O telefone não parava de tocar. Fornecedores, clientes, bancos, ninguém queria saber da nossa dor. Queriam saber quem ia pagar as parcelas atrasadas. Meu irmão tinha um pequeno ateliê de móveis personalizados. Nada muito grande, mas ele amava aquele espaço. Era onde ele passava noites cortando, desenhando, lixando. Tinha virado quase um santuário para ele. Eu nunca dei muita importância, menos até aquele momento. No meio da papelada, encontrei um caderno, de capa azul desbotada, com manchas de café e marcas de dedos de verniz a brie, e me calei. Cada página era uma ideia, um projeto, um pedido de cliente, um orçamento, sonhos anotados com detalhes minuciosos, rabiscos, frases motivacionais escritas em letras grandes, e uma em especial: um dia, alguém vai continuar isso aqui, e vai ser grande. Eu chorei, porque nunca imaginei que esse alguém pudesse ser eu. Antes de continuar, posso te pedir algo? Se essa história já tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar mensagens como essa para mais pessoas que precisam. E se você já perdeu alguém e teve que seguir adiante por eles, comenta aqui. Você não imagina quantas pessoas você pode inspirar também. Voltei ao ateliê na semana seguinte. A chave ainda estava no chaveiro do carro dele. O cheiro da madeira impregnava o ar. As ferramentas ainda estavam sujas da última peça que ele tentou terminar. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. E foi ali, naquele silêncio cheio de lembranças, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia deixar o sonho do meu irmão morrer junto com ele. Mas havia um problema. Eu não sabia absolutamente nada sobre marcenaria. Nunca tinha feito sequer um banco de madeira. Meu mundo era outro. Trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa que só me via como mais um número. Tinha uma vida segura, porém vazia. E agora estava diante de um universo completamente novo, com máquinas que eu nem sabia ligar. Comecei do jeito mais simples. Liguei para os 2 únicos clientes que estavam com encomendas pendentes e pedi prazo. Expliquei o que aconteceu. Um deles cancelou. O outro chorou. Ele disse que meu irmão o inspirava, que sabia que um dia ele seria grande e que confiava em mim, mesmo sem me conhecer. Essa confiança, vinda de um estranho, acendeu algo em mim que estava apagado há anos. Era como se Deus tivesse usado a boca daquele homem para me dizer: vai, só vai. Então comecei a estudar, assistia vídeos até de madrugada, lia fóruns, fui atrás de um velho amigo do meu irmão, que já tinha trabalhado com ele, e pedi ajuda. No início, tudo era um desastre. Cortei madeira torta, lixei demais, pintei o que não devia, mas cada erro era um passo, e cada passo me levava a algo que eu nunca imaginei sentir. Propósito. Minha esposa, que no começo achava que eu estava negando o luto, passou a me apoiar. Meus pais ainda estavam em choque, mas aos poucos foram aparecendo no ateliê com café, com comida, com silêncio, e aquele silêncio dizia mais que 1000 palavras. Eles estavam comigo. Uma noite encontrei uma caixa em cima do armário. Dentro, havia um contrato não assinado com uma loja de design de interiores. Um projeto ambicioso, que envolvia uma linha exclusiva de móveis rústicos. Um papel com o título: Linha Raízes, 2023. Liguei para o número que estava ali, sem saber o que esperar. A arquiteta que atendeu se calou por alguns segundos quando ouviu o nome do meu irmão. Ele tinha algo diferente, ela disse. Paixão no que fazia. Fiquei muito triste quando soube, e então veio a pergunta que eu não esperava. Você quer continuar de onde ele parou? Eu não tinha certeza se era capaz, mas eu disse sim. Se você está até aqui, me ouvindo, me permita mais um pedido. Compartilhe essa história. Talvez alguém aí do outro lado também esteja herdando uma dor, um fracasso,
um recomeço inesperado, e talvez essa história seja o empurrão que falta. Na semana seguinte, sentei com a arquiteta. Mostrei os rascunhos do meu irmão, o caderno azul, e contei sobre minha jornada até ali. Ela se emocionou, disse que queria manter o nome dele na linha de produtos. Ele merece ser lembrado. E foi assim que nasceu o primeiro grande projeto da minha vida, a Lina Rises, por Rafael e Lucas Zu, nome dele primeiro, porque foi ele quem sonhou. Eu só herdei o rascunho, mas esse era só o começo. A primeira peça da linha Raízes foi uma escrivaninha de madeira maciça, com detalhes esculpidos à mão. Não era perfeita, mas carregava algo que eu não sabia que podia ser. Mais valioso que técnica, alma. Era quase como se cada martelada tivesse sido dada por 2 pares de mãos menos as minhas e as que já não estavam mais aqui. E quando entreguei aquela peça para a arquiteta, ela não disse uma palavra. Espaçou a mão pela madeira e sorriu. Era um sorriso silencioso, como quem reconhece algo que transcende o material. Você não está apenas continuando o que ele começou, Lucas. Você está honrando. Foi aí que entendi. Eu não estava apenas pagando dívidas, finalizando pedidos ou tentando salvar um negócio. Eu estava vivendo o legado do meu irmão. E o mais louco, quanto mais eu mergulhava nesse mundo, mais eu me encontrava. Era como se eu tivesse vivido por 34 anos com os olhos semicerrados. E agora, finalmente, estivesse enxergando de verdade. Mas não foi fácil. O ateliê estava com os equipamentos antigos, alguns quase quebrando, e o aluguel atrasado. Amacava tudo. Em certo momento, considerei vender o espaço e começar de casa. Mas cada vez que entrava lá, sentia como se meu irmão estivesse ali, me observando em silêncio, segurando uma prancheta imaginária e dizendo: "Não para agora." Foi quando decidi abrir uma vaquinha online. Gravei um vídeo simples, do meu celular, contando nossa história. Falei do sonho do meu irmão, da linha Raízes, e do desejo de não deixar aquele espaço fechar. Publiquei com um coração na mão, sem grandes expectativas. 2 dias depois, o vídeo começou a circular. Primeiro, amigos próximos, tipo, pessoas que eu nem conhecia. Ex-clientes do meu irmão começaram a comentar. Ele fez o armário da minha filha. Meu móvel preferido da casa foi feito por ele. Esse sonho não pode morrer. A vaquinha bateu a meta em 5 dias. Se você chegou até aqui, posso te pedir um favor? Compartilhe essa história. E se você já ajudou alguém a manter vivo um sonho que parecia impossível, comenta aqui. A sua experiência pode iluminar o caminho de alguém. Agora mesmo, com o dinheiro arrecadado, consegui reformar o ateliê, consertar as ferramentas e pagar parte das dívidas. Mas mais importante que isso, recuperei a fé das pessoas ao redor. A arquiteta que acreditou em mim agora era uma parceira de verdade. Começamos a desenhar juntos. Ela sugeria, eu testava, e de repente as ideias fluíam de um jeito que me assustava. Era como se parte da criatividade do meu irmão tivesse sido transferida para mim. Não por mágica, mas por amor. No mês seguinte recebemos o primeiro pedido em grande escala. 20 mesas para um café temático que seria inaugurado no centro da cidade. Era um desafio absurdo. Eu nunca tinha produzido nada em volume tão grande. E tinha apenas um ajudante, o velho amigo do meu irmão, que estava mais motivado do que nunca. Trabalhamos dia e noite literalmente. Dormíamos no ateliê. Revezávamos turnos. E a cada mesa finalizada, uma nova lágrima escorria. Não por tristeza, mas por gratidão. Estávamos criando algo real, juntos, sobre os escombros de uma dor que poderia ter nos paralisado. Na inauguração do café, fui convidado para estar presente. Quando cheguei lá e vi as mesas alinhadas, com o nome da linha Raízes gravado na madeira, meu coração explodiu. Um grupo de jovens tirava fotos, elogiava o design, perguntava quem tinha feito. Alguém apontou para mim. Foi ele. E naquele momento, eu entendi. O mundo pode até tentar enterrar sonhos com a morte, mas quando esses sonhos são regados com amor, fé e persistência, eles florescem mesmo na terra mais seca. De volta ao ateliê, fiz algo simbólico. Peguei o caderno azul do meu irmão e na última página, menos aquela que ele deixou em branco, escrevi: "Hoje, o seu sonho virou o meu, e o nosso nome agora é um só." Começamos a receber novos pedidos. E-mails chegavam todos os dias. Parcerias se formavam. Gente de outras cidades queria nossos móveis. E foi aí que percebi algo importante. Estávamos crescendo. Mas eu ainda não era um empresário. EU era.
Apenas um irmão tentando sobreviver ao luto fazendo móveis. E eu precisava aprender a ser gestor. Então me matriculei em um curso básico de administração de pequenos negócios. À noite, depois de trabalhar o dia todo, eu assistia a aulas online, lia apostilas e fazia anotações. Comecei a entender custos, margem de lucro, atendimento ao cliente e marketing digital. E pela primeira vez na vida, me vi estudando com gosto. Você, que está ouvindo essa história, já pensou em transformar a dor em direção? Em pegar uma perda, uma falência, uma decepção e usar como semente para algo novo? Se sim, conta aqui nos comentários, porque talvez a sua resposta inspire outra pessoa a não desistir. Uma noite, depois de fechar o ateliê, fui até o cemitério. Levei flores e levei um papel. Nele, colei uma foto da nossa primeira linha de móveis e escrevi: "Não é o fim, é o começo." Coloquei sobre a lápide e fiquei ali em silêncio. Eu não ouvi a voz do meu irmão, mas senti, e foi suficiente. 2 meses depois daquele momento no cemitério, algo aconteceu que mudou tudo outra vez. Recebemos uma mensagem no Instagram do ateliê. Era de uma repórter de um canal local. Ela dizia ter visto nosso vídeo da vaquinha e queria fazer uma matéria sobre nossa história. Vocês representam exatamente o que precisamos mostrar: fé, superação e família. Eu fiquei sem reação por uns segundos. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer com a gente. Dei uma respirada. Conversei com a equipe e aceitei. No dia da gravação, o ateliê estava impecável. As peças da linha Raízes estavam expostas com orgulho. A arquiteta que se tornara nossa parceira estava lá, emocionada. Meus pais também apareceram. Foi a primeira vez que vi meu pai sorrir desde a morte do meu irmão. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Ele estaria orgulhoso de você, filho." Aquilo me desmontou por dentro. A matéria foi ao ar em um sábado à noite. E muito. Mas no domingo, o telefone não parava de tocar. O número de seguidores no perfil do ateliê triplicou. Gente do país inteiro queria conhecer nosso trabalho. A caixa de e-mails lotou. E entre tantas mensagens, uma me fez tremer. Um representante de uma rede de lojas de móveis sustentáveis queria marcar uma reunião. Eles estavam interessados em fazer uma parceria de distribuição nacional. Eu li aquela mensagem mais de 10 vezes. Fiquei entre a euforia e o medo. Era uma chance gigantesca, mas também era responsabilidade. E eu ainda me sentia lá no fundo, o irmão caçula que só herdou a dívida. Eu ainda lutava todos os dias contra a síndrome do impostor, mas decidi. A reunião foi marcada para a semana seguinte em São Paulo. Peguei um ônibus durante a madrugada e levei comigo o protótipo de uma cadeira que havíamos batizado de Esperança. Tinha sido ideia minha. Mistura de ferro envelhecido com madeira de demolição. Era uma peça forte, com cicatrizes visíveis. Como eu, no dia da reunião, vesti minha melhor roupa, menos ainda que simples, e entrei na sala com o coração na garganta. Fui recebido com um aperto de mão firme e um olhar curioso. O diretor da rede me ouviu em silêncio, enquanto eu contava nossa história. Quando mostrei o caderno azul do meu irmão, ele se levantou da cadeira. "Isso aqui vale mais do que qualquer plano de negócios", ele disse. "Vocês não têm apenas móveis, têm verdade." E ali, naquela sala fria de escritório, eu percebi: o que mais emociona as pessoas não são números, é a raiz, a origem, a dor transformada em beleza. Assinamos o primeiro contrato de fornecimento, modesto, mas simbólico. E naquela noite, no hotel simples em que me hospedei, liguei para minha mãe e disse: "Ele conseguiu, mãe. A gente só emprestou as mãos." Se essa história tá te tocando até aqui, eu te peço, deixa o like agora. Isso faz com que mais pessoas conheçam esse relato. E quem sabe, sintam que também podem reconstruir a vida, mesmo depois do luto. E se você acredita que sonhos não morrem, menos apenas mudam de endereço, menos comenta aí. O sonho continua. Voltando à cidade, o ateliê virou um centro de vida. Contratamos 2 novos ajudantes. O antigo amigo do meu irmão se tornou sócio. Reformamos a fachada. Colocamos uma placa nova, mas mantivemos o nome, Ateliê Rafael. Era a assinatura dele e ninguém mais tinha o direito de apagar. Os meses foram passando e cada peça entregue carregava uma história. Uma mesa virou presente de casamento. Uma estante foi doada a uma biblioteca comunitária. Uma cadeira foi enviada para um terapeuta que disse que queria que seus pacientes sentissem acolhimento no toque da madeira. Aquilo me fazia entender
que não estávamos apenas entregando produtos, estávamos entregando cuidado, presença, memória. Mas nem tudo foi simples. Com o crescimento vieram novos desafios: logística, prazos apertados, aumento de custos, dores que só quem empreende conhece. E em um desses dias difíceis, pensei em desistir. Estava esgotado, e me tranquei no banheiro do ateliê e chorei em silêncio, como um menino perdido. Senti raiva, senti medo e sussurrei: irmão, por que você me deixou com tudo isso? Foi então que ouvi, não com os ouvidos, mas com a alma, porque você era o único que transformaria a dívida em legado. Saí do banheiro, lavei o rosto e voltei para o trabalho, com mais força. Com Masi e Amor, começamos a planejar novos produtos, novas linhas, e uma ideia ousada surgiu: transformar o caderno azul do meu irmão em um livro, com as anotações originais, fotos das peças, nossa história e mensagens de fé. A arquiteta se juntou ao projeto. Criamos um crowdfunding. E mais uma vez, a resposta das pessoas foi surpreendente. O livro se chamaria Raízes. O sonho que não morre. E a cada exemplar vendido, uma parte da renda seria revertida para cursos gratuitos de marcenaria, para jovens em situação de vulnerabilidade. Aquilo era mais do que um livro, era um recomeço coletivo. Se você pudesse herdar algo hoje, não dinheiro, não bens menos, mas um sonho interrompido, o que faria com ele? Jogaria fora por medo? Ou daria uma segunda chance? Responde aqui nos comentários. Sua resposta pode ser a fagulha para alguém. Não abandonar o que carrega no peito. A gráfica aprovou o projeto. E o primeiro exemplar foi impresso exatamente 1 ano após a morte do meu irmão. No mesmo dia. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa para nos mostrar. O que começa com dor pode terminar em cura. Ou melhor, pode continuar em transformação. E a história ainda não acabou. No lançamento do livro, o ateliê estava cheio. Gente que nunca tínhamos visto antes chegou com lágrimas nos olhos. Clientes antigos do meu irmão, jovens aprendizes, que tinham feito o curso gratuito com a renda das pré-vendas. Uma professora aposentada que nos disse: eu vim aqui só para dizer obrigada. Esse livro me fez voltar a sonhar. Aquilo me desmontou, porque no fundo, tudo isso tinha começado com um caderno sujo de verniz. Abandonado no canto de uma oficina silenciosa, na entrada do ateliê, deixamos uma das primeiras peças que produzimos. Juntos, menos a escrivaninha Renascimento. E ao lado, um quadro com uma foto do meu irmão sorrindo, a mesma que estava em cima do caixão no dia do velório. Mas agora ela estava ali, viva. Era como se ele finalmente estivesse vendo o que plantou florescer. A repórter que havia feito a matéria, meses antes, também apareceu. Quando me viu, disse: vocês não criaram uma empresa, criaram um movimento. E talvez ela estivesse certa. Começamos a receber convites para palestras em escolas, em organizações não governamentais, até em igrejas. Queriam ouvir sobre luto, superação, fé e empreendedorismo. De verdade, menos aquele que nasce da necessidade de sobreviver, mas cresce pela força de um propósito. E a cada vez que eu contava essa história, revivia tudo: a dor, a confusão, a primeira tentativa, as mãos tremendo no torno do meu irmão, o dia em que sentei no chão da oficina, sem saber se seria capaz. Mas agora eu sabia. Eu não era apenas o irmão mais novo que herdou dívidas. Eu era o homem que aprendeu a transformar a perda em presente, que decidiu continuar, mesmo quando tudo gritava para desistir, que entendeu que sonhos não morrem quando o corpo vai embora. Els Essumadam, de mãos. Um dia, recebi uma carta escrita à mão. Era de um garoto de 18 anos, morador de uma comunidade do interior. Ele dizia que leu o livro na escola, emprestado, que também havia perdido um irmão, que pensava em se matar. Mas depois da leitura, decidiu tentar. E agora, queria ser marceneiro. Eu não soube como reagir. Chorei com aquela carta nas mãos por horas. E pela primeira vez, senti que o ateliê tinha feito mais do que entregar móveis. Tinha salvado uma vida. Se você ainda está aqui comigo, ouvindo cada pedaço dessa história, eu preciso te dizer uma coisa. Não importa o que você herdou. Pode ter sido uma dívida, um trauma, um nome esquecido, um sonho inacabado. Pode ter sido uma dor que te despedaçou. Mas o que você faz com isso? Isso sim pode mudar o mundo. Às vezes, a gente nasce achando que vai escrever a nossa história com as próprias palavras. Mas de repente,
Deus coloca um livro aberto nas nossas mãos, inacabado, e diz: continua daqui. E quando você tem coragem de aceitar esse desafio, mesmo sem entender tudo, mesmo tremendo, mesmo com medo, algo poderoso acontece. Você descobre quem realmente é. Hoje, o Ateliê Rafael tem 7 funcionários fixos, 2 aprendizes bolsistas, uma linha de móveis assinada por nós e parcerias com designers independentes de todo o país. Mas mais que isso, tem alma. Cada peça carrega uma história, cada corte de madeira carrega uma memória, e cada cliente carrega um pedaço da nossa verdade. Meu pai se tornou nosso contador, minha mãe cuida do financeiro. E eu acordo todos os dias com saudade, sim, mas com gratidão maior ainda, porque enquanto eu viver, meu irmão também vai continuar existindo. Em cada projeto, em cada detalhe, em cada recomeço. A última vez que sonhei com ele foi diferente. Não havia lágrimas. Estávamos no ateliê, lado a lado, cada um trabalhando em silêncio. Mas no sonho, eu sabia que ele me olhava com orgulho. E quando acordei, entendi. Ele não me deixou. Ele me deixou uma missão. Se essa história te tocou, se ela mexeu com algo aí dentro, eu quero te pedir. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Pode ser um amigo, um irmão, um colega de trabalho. Alguém que esteja pensando em desistir. Às vezes, é só isso que a pessoa precisa. Ouvir que é possível continuar. E se você quiser apoiar nosso canal e esse tipo de conteúdo, você pode usar o botão super obrigado aqui embaixo. Cada ajuda faz com que a gente continue contando histórias que transformam vidas. E por fim, se você já herdou um sonho, mesmo que pequeno, comenta aqui embaixo. Eu vou continuar, porque tem coisas que a gente não começa, mas tem o dever de terminar, e ao terminar, a gente descobre que o sonho nunca foi só de quem começou. O sonho era nosso o tempo todo.